O que você diria de um indivíduo que aos 13 anos de idade, para presentear os pais no Natal, escreve 2 ensaios, um sobre a situação política da Alemanha e outro sobre o Império Romano durante o período Constantino? Esse mesmo indivíduo, aos 17 anos de idade, para entender o processo de crisma pelo qual ele passaria, ele resolve aprender sozinho, e o pior é que consegue, a ler em hebraico, para entender melhor o que estava escrito ali no Velho Testamento. Essa mesma pessoa se torna um oficial destacado do exército alemão, sendo inclusive convidado para chefiar cerca de 9 hospitais militares durante a Primeira Guerra Mundial, mesmo sendo um crítico ferrenho do militarismo. E mesmo sendo um crítico ferrenho do rei do seu país, ele é convidado a redigir a Constituição desse mesmo país e a representá-lo perante o Tratado de Versalhes, que foi a negociação que pôs fim ali à Primeira Guerra Mundial. Esse indivíduo em questão, para piorar, ele era ateu, mas formula uma das teorias mais importantes sobre a religião. E ao decifrar a alma do capitalismo, ao escrever aquele que foi o livro mais importante do século XX, segundo algumas pesquisas por aí, ele viaja para os Estados Unidos em 1905 e diz que o país se tornaria uma grande potência mundial, mas que a questão do negro permaneceria sendo um grande problema. Ele diz ainda em 1905, tentando estudar as questões sobre a Rússia, ocasião na qual ele também aprende russo sozinho, que se o czar caísse e o poder estivesse nas mãos da esquerda, o mundo veria um nível de burocracia jamais visto na história. Ou seja, ele prediz em 1905 o que foi o comunismo soviético, que só acabou em 1989. Esse sujeito com essas credenciais aí impensáveis, você só poderia definir como sendo um louco. E de fato, você está certo, ele era meio louco. Ele inclusive esteve internado em alguns sanatórios e teve a sua sanidade questionada. Esse indivíduo em questão é um dos pais fundadores da sociologia. Eu estou falando de Maximilian Karl Emil Weber, ou Max Weber para nós que somos íntimos. É para falar dele que eu apareço aqui hoje. Antes disso, eu me apresento. Sou Túlio Augustus, professor de Sociologia. Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu já te convido para se inscrever clicando aqui embaixo, a deixar o seu joinha aí. Se você não gostar do vídeo, depois você retira o seu joinha. Seja muito bem-vindo a esse canal antes de tudo. Bem, falemos então de Max Weber. Weber é um sociólogo alemão nascido em Erfurt em 1864 e que morre em Munique, também na Alemanha, em 1920, já no século XX. O Weber, como muitos dos intelectuais clássicos, como muitos dos grandes pensadores, não apenas do seu tempo, mas de todos os tempos, ele tinha uma formação muito plural. Ele era um cara muito inteligente, muito versado em muitas áreas. Ele não era apenas um grande sociólogo. Ele foi um profundo conhecedor de direito, de economia, de filosofia, de que mais? História da arte e por aí vai. Ele entrou para a universidade de Heidelberg, ali no coração da Floresta Negra, saiu de casa como um menino franzino aos 17 anos de idade e volta para casa já com todos os sinais da universidade, né? Tornou-se um grande bebedor de cerveja, um grande fumador de cigarro, um sujeito que contraiu um monte de dívidas, que entrou para as fraternidades do duelo, engordou bastante, chegou em casa com uma cicatriz de duelo no rosto. Reza a lenda que a sua mãe o teria recebido, inclusive com uma bofetada na cara. Afinal de contas, as mães daquela época já eram mais ou menos como as mães de hoje, né? Não queriam os filhos perto dessas coisas. Aliás, a respeito dessa marca de cicatriz no rosto, vale mencionar que era uma coisa muito típica na Alemanha militarista desse tempo, né? Eu mencionei que o Weber foi um crítico do militarismo. Inclusive, ele saiu de Heidelberg, fez o serviço militar obrigatório, não gostava muito ali daquele lance do militarismo, porque ele se via perdendo tempo ali, não se exercitando intelectualmente, se exercitando apenas fisicamente. Era um meio que não via o intelecto muito bem visto, não via muito bem os pendores intelectuais daquele jovem. E essas marcas no rosto de duelo eram
coisas muito comuns. Há um seriado que eu vi recentemente na Netflix, se chama Freud, que retrata um pouco da vida do Freud ali na Viena, no final do século XIX. E você vê muitos personagens com essas marcas de duelo no rosto. O Norbert Elias, aliás, que é um sociólogo que eu já andei citando por aqui, em mais de um vídeo, ele diz em Os Alemães que todos os seus professores de universidade exibiam no rosto as marcas de duelo. Portanto, quando a gente fala ali do militarismo que estava presente na sociedade alemã, isso era um símbolo de virilidade, né? Se você tem essas marcas visíveis no rosto, sinal de que você não fugia à luta, que você travava duelos e por aí vai. Quando a gente pensa no nazismo também, todo o militarismo que está envolvido no contexto do nazismo, é bom entender as raízes dessa cultura militarista em toda a sociedade alemã. Mas enfim, fechemos aqui esse parênteses, voltemos a falar da vida do Weber. Em 1889, ele termina o seu curso já estudando com uma tese de finalização de curso que era sobre as companhias comerciais na Idade Média. Em 1891 ele se licencia já em Berlim em Direito com esse livro aqui, que é a História Agrária Romana. Você vê, ele estudava os mais diversos assuntos. Ele se casa em 1893 com uma prima distante chamada Marianne, e que foi ela quem nos deu muitas dessas informações biográficas que eu estou passando aqui. Ela escreve esse catatal aqui, essa biografia sobre o Weber, e a Marianne, inclusive, ela foi uma mulher muito à frente do seu tempo, uma ativista de causas feministas. O Weber foi um entusiasta dessas causas. A presença das mulheres fortes também é algo muito notável na vida do Weber. Além da sua esposa Marianne, tem também a mãe dele. O Weber teve muitas brigas com o pai para defender o lado da mãe. Na última dessas brigas, ele ficou meses sem falar com o pai e o pai acabou falecendo, o que deixou no Weber um trauma muito grande, inclusive teria precipitado seus quadros psíquicos aí mais severos quando ele se afastou da universidade, renunciou ao cargo de professor, né? Ele que havia se tornado professor na Universidade de Heidelberg, a mesma onde ele estudou. Em 1896 ele havia se tornado professor e anos depois ele acaba renunciando. Ele passa 3 anos sem escrever, passa esse período, visita alguns sanatórios, faz muitas viagens, tudo tentando se tratar. Acredita-se que ele tivesse um quadro de depressão profunda ou de uma espécie de neurastenia. Os diagnósticos da época, evidentemente, não eram muito precisos, né? Ele viaja bastante, ele recebe uma herança que o deixa meio confortável, e é por isso que ele passa também longos períodos sem trabalhar como professor. E ele viaja, inclusive, em 1903, perdão, se eu não me engano, ele chega a viajar 6 vezes para fora da Alemanha, o que é um feito notável, considerando que estamos falando de 1903, né? Ele acaba também, nesse ano, se aproximando do Zombart, à frente de um periódico que é uma revista, a mais importante revista de ciências sociais da Alemanha, que só foi derrubada pelos nazistas anos depois, que é a Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. Mais ou menos, você que fala alemão, ao contrário de mim, você sabe que é arquivo para economia política ou política social, podemos traduzir assim, que foi uma grande publicação em torno da qual muitos intelectuais estavam reunidos. E você sabe também, com a experiência do Durkheim, nós já falamos num vídeo do Durkheim a respeito disso, como a proximidade com pesquisas acadêmicas, como com revistas e publicações acadêmicas, eram já naquela época, como são hoje, o verdadeiro motor do pensamento científico. E esses intelectuais que estavam à frente dessas revistas, ou em breve contato, estreito contato com essas publicações, eles se tornavam também influentes nos seus meios acadêmicos, por diversos fatores. O Weber viaja em 1904 para os Estados Unidos, ele roda muitos estados americanos, se mostra deslumbrado um pouco com a força do capitalismo americano, mas também bastante horrorizado, né? Tem textos dele e que ele chama a atenção como o capitalismo americano era desumanizado. Ele cita o caso de uma companhia ferroviária que, mesmo tendo cerca de 400 mortos ou mutilados por ano em acidentes, se recusava a trocar ou a fazer as manutenções nos vagões, porque, afinal de contas, era mais barato pagar
as indenizações às vítimas do que fazer os ajustes, né? E ele era um estudioso também das questões do capitalismo. Já estudando essas questões é que ele escreve o seu mais importante livro, que é A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, no qual ele mostra como as forças da ética protestante, sobretudo do calvinismo, foram essenciais na difusão da ideia de capitalismo ao redor do mundo. E perceba que ele estuda o capitalismo em um viés já muito diferente do Marx, que foi o seu compatriota e que já era uma figura muito importante naquele período em que o Weber está vivo. Marx já havia morrido no final do século XIX, mas as suas ideias estavam aí fervilhantes. Não é? O Marx, inclusive, pronuncia em Viena, na Áustria, onde ele também é convidado para ser professor e ele recusa, uma conferência com uma crítica positiva ao materialismo histórico. Ou seja, ele era um crítico também da linhagem adotada pela perspectiva marxista. Ele era entusiasta de uma sociologia compreensiva. Ao contrário do paradigma da sociologia do conflito, que é aquele que existe no Marx, ele era... e também distante daquela perspectiva mais coletivista existente no Durkheim, o Weber focava no indivíduo. Entendia que a sociologia devia ser compreensiva e tentar compreender as ações sociais dos agentes, os seus significados, tanto para eles quanto para aqueles para quem elas eram dirigidas. Em 1920, o Weber contrai uma gripezinha e acaba morrendo. Ele morre de gripezinha, essa coisa que não mata ninguém, mas está sempre matando muita gente. Ele contrai a gripezinha em questão, é a gripe espanhola, que degenera por um problema aí de pneumonia e ele acaba falecendo. Para você ver que naquele tempo existia já pandemias que matavam milhões de pessoas, a chamada gripe espanhola. Ele morre em 1920 em Munique dessa pandemia, que deve ter sido horrível viver numa época marcada por pandemias e por doenças assim, não é mesmo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, divulgue para alguém, apareça aqui mais vezes. Eu vou ficando por aqui, te agradeço pela presença. Um abraço.